Saúde mental não é tema para ser tratado na escola? Nessa websérie sobre desenvolvimento socioemocional e saúde mental, vamos descobrir juntos a importância dessas duas instâncias para o clima escolar e para a aprendizagem, claro. Neste vídeo, trataremos da relação entre ansiedade e autoconhecimento. Quem se conhece está livre da ansiedade? Não esqueça de comentar e inscrever-se no nosso canal. Transtornos em saúde mental não são tratados na escola, mas um transtorno não se desenvolve do dia para a noite. Isso significa que a escola pode auxiliar estudantes promovendo ações que favoreçam o ambiente em que crianças e adolescentes possam desenvolver habilidades para lidar melhor com situações que geram ansiedade. É importante ter uma mediação responsável e competente, que apoie os alunos que se mostram mais ansiosos. E também conhecer melhor o transtorno para encaminhar para diagnóstico e tratamento quando necessário. Vamos começar compreendendo melhor a ansiedade. Você percebe que seu estudante ou você fica frequentemente com a respiração mais curta? Sente seu coração acelerado? Fica com as mãos frias ou suadas? Sente um friozinho na barriga? Ou fica paralisado frente ao desafio? Ou ainda acha que tudo vai dar errado e muda facilmente de foco, sempre com a cabeça no futuro? É possível que nos identifiquemos com esta situação ou que tenhamos um aluno ou ainda um colega que tenha enfrentado isso. A ansiedade está associada a um estado emocional negativo que decorre da percepção de um risco ou até de um perigo futuro, um perigo potencial ou ainda não claro, e que pode ser real ou ainda imaginário. Podemos nos sentir assim de vez em quando, certo? A ansiedade é um mecanismo natural do ser humano e necessário para preparar nosso organismo para lidar com os desafios. Mas quando essas sensações se tornam muito frequentes ou até muito intensas, precisamos dar uma boa atenção a elas. A ansiedade, em altos níveis, que gera frequentemente sofrimento, sintomas físicos e compromete a funcionalidade do sujeito, pode ser indicativo da presença até de um transtorno mental. Claro que não cabe ao professor tratar um transtorno de ansiedade, no caso, na escola. Nesse caso, é necessário buscar um profissional de saúde. Mas é importante que a escola seja capaz de identificar sinais que podem indicar a presença de um transtorno e, primordialmente, promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que ajudarão, com certeza, a enfrentar situações que deixam nossos estudantes ansiosos. Bom, para dar continuidade a esse assunto, nós estamos aqui com o Eduardo Lopes, psicólogo da NeuroConnect, para conversarmos um pouco por esse assunto tão importante. Eduardo, como que você vê, como você tem visto as dinâmicas, dessa sociedade urbana atual em relação ao uso inadequado da tecnologia e das redes digitais? Muito obrigado por me dar a oportunidade de poder falar sobre isso, é um tema extremamente importante. A tecnologia, ela afeta a vida humana desde sempre, Assim, a tecnologia é parte do ambiente do ser humano e é uma das coisas que vão pautando a forma como nós vivemos no mundo. Então, assim, sempre que há uma nova tecnologia, tem transformações sociais que acabam sendo consequência dela, algumas planejadas e outras mais, assim, digamos, colaterais. Por exemplo, a partir do momento que a gente começa a inventar, por exemplo, o relógio. O relógio, a ideia era você criar um instrumento de mensuração mais precisa do tempo. No entanto, ele acaba pautando, por exemplo, a Revolução Industrial. A imprensa de Gutenberg. Sem a imprensa de Gutenberg, que era o substrato material, você não teria a Revolução Protestante, a Reforma Protestante. Por quê? As pessoas não teriam acesso à Bíblia para poder fazer a transformação que ocorreu. Qual que é a consequência, por exemplo, das tecnologias digitais, que são essas mais do nosso tempo? Ela acelerou a forma como nós vivemos e isso vai gerando diversas consequências, Então, assim, a gente vai vendo as pessoas um pouco mais ansiosas, as pessoas esperando resultados muito rápidos,
efeitos das suas ações, repercussão das suas ações. Tem um elemento muito importante também que é, hoje nós estamos permanentemente online. Isso significa que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode nos encontrar e nos acessar. A gente tem que, então, estar alerta o tempo todo. Ela acaba deixando mais superficial também as relações, essa velocidade, muito pouco efetivo a comunicação. Sim, o computador, por característica da tecnologia desenvolvida, ele é rápido e o próprio computador, o processador do computador, ele é desenvolvido para tomar decisões rápidas com pouca informação. O computador é o meio, o celular, enfim, essas tecnologias, elas são o meio a partir do qual a gente interage com o meio ambiente, muitas vezes. E aí, quando você percebe, por causa desse meio, a gente acaba funcionando de forma muito semelhante. Então, a gente acaba tomando decisões rápidas, com pouco fundamento, para poder organizar a nossa vida. Isso traz consequências muito graves, né? E aí que vem essa nossa segunda pergunta. Como que você vê o empobrecimento dessas conexões sociais, né? Por conta de todo esse excesso dessa tecnologia, dessa velocidade, como é que você vê? Esse outro elemento que o computador falha um pouco ao pensar assim, nossa, ele é um meio a partir do qual o ser humano interage. O computador toma decisões de forma rápida e às vezes assim, sim ou não. E o ser humano, historicamente, é característico da nossa interação existir nuances. Não é zero nenhum. São nuances que a gente tem que tomar decisões e que são complexas, porque tem muitas variáveis a serem consideradas e com gradações de intensidade, de nuances que a gente precisa ficar atento. Então, empobrece no seguinte sentido, agora quando a gente se depara com o diferente, a gente choca. Quando a gente está em relação com alguém, é sempre uma negociação. Então, assim, imagina lá o adolescente, principalmente agora que a gente passou por um período de pandemia. Um adolescente está em casa e ele resolve que assim, não, meu papel social agora vai ser esse. Eu vou ser esse cara que é XYZ. Eu vou ser marombeiro, eu vou fazer exercício, ou eu vou querer convencer as pessoas de que eu sou o cara de tal forma. E quando o outro não topa? Fala, não, você não é, não. De repente, entre esse choque, as pessoas geralmente vão cindir, vão cortar essas relações ou vão antagonizar de uma forma intensa, sendo que ali na negociação a gente poderia ir combinando junto e consensuando muita coisa. Eu acho que quando cada um está na sua própria tela, cada um cria a sua própria realidade. E quando choca com a do outro, não promove essa síntese, né? Que é característico de quando a gente está pessoalmente com as pessoas, se deixa afetar pelo outro, que eu vejo que as pessoas estão tendo reações bastante exacerbadas por causa dessa impossibilidade de negociar e de entender. A gente só consegue criar se é junto, né? Perfeito. E o quanto que isso, né, nesse seu raciocínio tão claro para a gente compreender a relação até do adoecimento, né? Como toda essa nova realidade traz diversas demandas e o quanto muitas vezes a gente não está preparado para a gente lidar, o quanto isso pode levar ao adoecimento mental. Quando a gente estava falando sobre essa velocidade das coisas e a superficialidade, imagina você passar horas numa rede social que é rápida e hiperestimulada. Você é neuropsicóloga. O que isso provoca? É um treinamento constante, né? A gente está aprendendo não só em sala de aula, a gente está aprendendo sobre o mundo constantemente. Então a gente aprende uma intensidade de estímulo e uma velocidade que quando a gente volta para o, vamos dizer, mundo real, ele nunca vai atender essa velocidade e essa intensidade de estímulo. Então, assim, não, é porque a gente inventou o TDAH que ele passou a ser mais diagnosticado. Não é verdade. Claro que, assim, pode virar aquela coisa da moda e todo mundo identifica os próprios sintomas que, vamos lembrar, né? Sintomas são meras descrições de comportamentos. Que a gente, quando perde aquele comportamento, a gente pode vir a perder o sintoma também. Agora, pensa o seguinte. Todo mundo vivendo muito intensamente, muito rápido, acostumado a bastante estímulo. Quando você sai do celular, você sai para o mundo com essa mesma intensidade. Detalhe, né, dentro desse seu raciocínio, lembrando que as pessoas buscam sempre pelo prazer, principalmente os jovens. Exatamente. Então, essa matemática que você colocou, associado à busca pelo prazer... Gera vício, gera a ansiedade de ficar esperando essa intensidade em outros contextos. Perfeito. Gera TDAH. Sim. Né? Se você está acostumado ali a ficar passando de vídeo em vídeo por horas, como é que você vai estar numa sala de aula que o cara vai precisar daquela profundidade e daquela redução de estímulos para você se deter a uma aula de história, de filosofia, de matemática, do que quer que seja? Você precisa
colocar seu cérebro para funcionar em outra frequência, de outra forma, para você conseguir captar aquela informação e realmente conseguir processar e lidar com aquilo de uma forma adequada. E a gente também sabe que não vai existir uma única fórmula da gente poder conter esse desafio. Como que a gente pode entender e como que a gente pode ajudar os professores nessa... Eu acho que é importante realmente abrir espaços como esse, né? A gente não vai ter uma resposta. Eu acho que a gente vai criando, como a humanidade sempre foi criando respostas para os problemas que vão gerando outras questões, mas eu acho que passa por abrir espaços como esse, onde a gente consegue falar com um público amplo e que sirva como um disparador para essas reflexões que devem incluir o professor, os pais, a sociedade de forma geral e os jovens, né? Excelente, Edu. É muito importante, por isso, ter espaços como esse. Então, muito obrigada, Eduardo Lopes, trabalha conosco nesse segmento aí da saúde mental e habilidades socioemocionais. Bom, Carla, como que o autoconhecimento como competência socioemocional pode promover a saúde mental na escola? Então, Adriana, particularmente eu gosto da abordagem do Casel, que é uma abordagem que considera o contexto. Nós estivemos aqui conversando com o Eduardo Lopes, esse mesmo psicólogo, e ele falou de como que a tecnologia pode gerar quadros ansiosos. E a gente vive numa sociedade ansiogênica, se é que essa palavra existe, mas acho que sim. Por quê? Porque nós somos muito estimulados, permanentemente estimulados a tomar decisões e decisões rápidas. E isso traz muita ansiedade. Na escola, a importância do autoconhecimento, o desenvolvimento dessa competência, ela é basilar e permanente. Por que basilar? Porque eu preciso me conhecer para saber quais são minhas potencialidades e minhas fragilidades. Se eu não sei se eu sou colaborativa, se eu sou empática, como é que eu sei o que eu preciso desenvolver? E tem outra coisa, às vezes a vida da gente não tá boa, né? A gente fala, nossa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Se eu não tenho autoconhecimento, o que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é que não está funcionando? Então, essa é uma tarefa basilar por isso. E permanente, porque subjetividade e identidade não são categorias fixas. Processo. Exatamente. Aquilo que eu fui na adolescência não é o que eu sou hoje. No que diz respeito especificamente ao desenvolvimento do autoconhecimento em ambiente escolar, nós temos que trazer a questão do pensamento crítico, junto com o autoconhecimento. Por quê? Porque especialmente adolescentes, eles são muito influenciados pelos quadros de referências externas. Então, para o meu autoconhecimento, eu tenho que pensar, isso é o que eu preciso desenvolver ou aquilo que a sociedade quer que eu desenvolva? Na minha singularidade, é importante que eu seja dessa maneira, e aí eu preciso ter autoconhecimento para fazer esse processo de singularização, e aí eu tenho que ter essa consciência de pensar, isso é o que eu quero ou o que estão querendo de mim. Porque um processo de adoecimento mental é você não poder ser quem você é. Então, o autoconhecimento é essa possibilidade de você descobrir quem você é. Agora, ele tem que estar aliado ao pensamento crítico. Então, por isso também ele é uma tarefa permanente. No que diz respeito também à ansiedade especificamente, ela pode ser um medo subjetivo. Então, assim, você não está numa situação real daquele medo, mas o medo é como se tivesse... Não tem um lobo ali para te atacar, né? Mas você se sente como se estivesse no olho do furacão. Então, como que a gente como é que a gente pode melhorar isso? Pela autorregulação. Então, no que diz respeito à ansiedade, nós temos duas competências, até porque as competências não são mobilizadas de maneira isolada, né? Então nós temos, em primeiro lugar, o autoconhecimento, que ele é basilar para todos os outros desenvolvimentos, e a autorregulação. Porque aí ele pode aprender, inclusive na escola, a pensar quais são as situações que aumentam o meu estresse, quais são as situações que me deixam mais nervoso, que me trazem estresse mesmo, que trazem esse aumento de estresse. E principalmente, que tipo de técnicas eu posso desenvolver para diminuir, para baixar o estresse, como meditação, respiração, prática de atividade física e tantas outras. Tomar uma água, né? Tem Tomar várias uma água, técnicas. sair do ambiente, que, Isso. se possível, né? Quando é o ambiente que está estressando. Isso. Dessa maneira que a gente encara o desenvolvimento do autoconhecimento relativo à ansiedade na escola. É muito importante, muito
bacana isso que você colocou, quer dizer, o autoconhecimento como sendo assim um carro-chefe, mas também ao mesmo tempo entendendo que as demais competências, elas não são estanques, tampouco isoladas umas das outras, né? Que tudo acontece, aquela brincadeira, tudo junto e misturado, mas é muito importante que o professor tenha essa ciência do que é cada uma dessas competências e como que elas podem promover, no caso, o lidar com a ansiedade. O que é interessante é a gente poder pensar o quanto o autoconhecimento emocional ele se torna essencial nesse processo, né? Que é o nosso PIN. Né? Eu percebo a emoção que eu estou vivendo, eu nomeio e eu manejo, eu lido melhor com essa emoção. É num processo crescente onde eu vou ampliando esse meu autoconhecimento e de maneira associada essa minha autorregulação, porque eu entendo de que maneira as emoções me afetam, eu entendo quais são as situações que são mais sensíveis, que geram emoções em mim mais intensas e vou ampliando esse repertório emocional para ter mais ferramentas para lidar com as emoções em diferentes contextos, né? Mais adequado àquele ambiente, àquela resposta que eu quero dar. Isso que você falou é bastante importante, porque às vezes nessa fala, quando nós tocamos nesse tema de saúde mental, claro que nós sabemos que o professor não está preparado para lidar com essas situações, né? A graduação não traz esse conhecimento para o professor. Então, a gente não responsabiliza o professor por este conhecimento, mas a gente acredita que deve haver uma política pública que possa formar o professor para que ele tenha condições de desenvolver essas competências na escola. E sempre lembrando, né, que nós não estamos propondo com isso que o professor faça a tarefa que é da saúde. Pelo contrário, é um entendimento que já é bastante robusto hoje, de que aprender insere essas questões de ordem socioemocional. Porque se eu não me autorregulo, se eu não me autoconheço, como que eu posso também compreender algum conteúdo? Um conteúdo que faça sentido para mim e que eu possa, de fato, transformar para o meu desejo e também para a minha realidade. Muito bom. E aí a importância do próprio professor desenvolver também as suas competências socioemocionais, né? Então, aquela visão de que o professor chega pronto na escola, sabe tudo, não é verdadeira, talvez nunca tenha sido, mas assumir essa postura de que ele também está no processo de aprendizagem, de desenvolvimento de competências e que essas competências para ele vão ser importantes para lidar com os desafios da escola e para conduzir melhor a aprendizagem. Isso é o que nós temos falado muito, mas falado com consciência, que não é uma tarefa a mais para o professor. Pelo contrário, quando o professor tem essa consciência deste processo de autoconhecimento e também das outras competências socioemocionais, como fica mais fácil para ele, como faz mais sentido. Então aí é mais um recorte importante da gente trazer aqui, que é o professor conhecendo a competência socioemocional. Espero que tenha gostado desse vídeo com essa temática tão importante para a educação. Acompanhe a websérie completa e para mais informações, acesse o nosso site.